Resolução de questões de física, flocos da física, aula 1. Um corpo se desloca 2 metros em linha reta sob a ação de uma força de atrito de intensidade 10 newtons. Qual foi o trabalho do atrito? Bom, a força de atrito ela é contrária ao deslocamento, certo? Para calcular o trabalho, a gente usa força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Como a força é contrária ao deslocamento, o ângulo é 180 graus. O cosseno de 180 é menos 1, a força é de 10 newtons e o deslocamento é de 2 metros. Fazendo a conta, o trabalho é de menos 20 joules. Então, menos 20 é porque a força é contrária ao deslocamento. Questão 2. Ao se comprimir uma mola, é necessária uma força variável com a posição, de acordo com o gráfico. Determine o trabalho realizado pela força F entre as posições x igual a 0, 1 metro, e x igual a 0,2 metros. Então, essa é uma questão onde a força varia com a deformação. Então, aqui tem um gráfico da variação da força com a deformação e ele pede o trabalho realizado para a deformação de 0,1 a 0,2 metros. Ou seja, para um trabalho realizado por força variável, você calcula a área do gráfico. Então, o trabalho é igual à área do gráfico e a área desta figura aqui é a área de um trapézio. Ou, se preferir, um triângulo mais um retângulo. A área do trapézio é base menor, 12, mais base maior, 4, vezes a altura, 0,1, sobre 2. Fazendo a conta, você vai achar o trabalho de 0,3 joules. Questão 3. Um motor de 50 kW de potência aciona um veículo durante 1 hora. O trabalho desenvolvido pelo motor é de... Bom, a gente sabe que potência é trabalho sobre tempo, então trabalho vai ser potência vezes tempo. Porém, a potência aqui tem kilowatt. A gente tem que passar para o watt. Então, 50 kg é 50 mil, que é 5 vezes 10 a 4 watts. E o tempo é de 1 hora, tem que passar para segundo. 3.600 segundos, ou seja, 3,6 vezes 10 a 3 segundos. Substituindo potência vezes tempo, multiplica 5 vezes 3,6 dá 18. 10 a 4 com 10 a 3 dá 10 a 7. 18 é a mesma coisa que 1,8 vezes 10. Então, fica 10 a 7 vezes 10 elevado a 1. Vai dar 1,8 vezes 10 elevado a 8 joules. Questão 4. Calcule a força de impacto de um projeto de 20 gramas de massa e velocidade de 500 metros por segundo contra uma parede, sabendo que esse projétil penetrou 40 centímetros na parede. Considere constante a força de impacto. Então, embora a gente está vendo, ele está entrando na parede e vai parar. A velocidade inicial dele é 500 metros por segundo e após percorrer uma distância de 40 centímetros, ele vai parar. Bom, trabalho é a variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final, energia cinética 2, então, menos energia cinética inicial, que é a energia cinética quando ele está começando a penetrar na parede. Como ele vai parar, a energia cinética final vale zero. Então, o trabalho vai ser igual a menos a energia cinética inicial. Como à medida que ele está entrando, a força é contrária ao deslocamento, que a parede, né, faz uma força contrária, né, ao deslocamento, o ângulo é de 180 graus. Então, cosseno de 180 é menos 1, certo? O trabalho, então, vai ser negativo. Substituindo esta expressão aqui, nós vamos ter que menos força vezes deslocamento é igual a menos energia cinética. Multiplicando todo mundo por menos 1, abrindo a energia cinética, nós conseguimos resolver a questão. O deslocamento, então, é 40 centímetros, a gente tem que passar para metros, 0,4 metros, tá? A massa, 20 gramas, tem que passar para quilo, 0,02 quilos, e a velocidade já está em metros por segundo. O deslocamento que estava aqui multiplicando passa para cá dividindo e o resto é conta. Fazendo a conta, a gente vai achar uma força de 6.250 newtons, que é a força que a parede exerce contra o projétil. Questão 25. Uma caixa d'água está localizada no 10º andar de um prédio, a 30 metros de altura. Quando a caixa está cheia, contém 5 toneladas de água, 5.000 quilos de água. Calcule a energia potencial dessa porção de água em relação ao solo. Então, a energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Todo mundo aqui já está na unidade correta, né? Substituindo, a gente acha a energia potencial de 150 mil joules, ou 1,5 vezes 10 a 5 joules.
Questão 27. Tracionada por uma força de 400 newtons de intensidade, uma mola sofre uma deformação elástica de 5 centímetros. Qual é a energia potencial elástica armazenada na mola quando deformada 2 centímetros? A primeira frase te dá como variável, né, a força e a deformação. Usando a lei de Hooke, correto? Você consegue achar a constante elástica. Então, força é igual a constante elástica vezes a deformação. Sendo que a deformação está em centímetros, tem que passar para metro. Substituindo e resolvendo, você vai achar uma constante elástica de 8.000 newtons por metro. Agora sim você consegue calcular a energia potencial elástica com uma deformação agora de 2 centímetros, que você também tem que passar para metros, né? Então, 2 centímetros é 0,02 metros, ou 2 vezes 10 a menos 2. O menos 2 ao quadrado fica menos 4, né? Aqui o 3 com menos 4 vai dar menos 1. Esse 2 aqui ao quadrado dá 4. Enfim, resolvendo essa conta aqui, você vai achar 1,6 joules. Questão 29. Numa montanha-russa, um carro parte do repouso em A e move-se até C sem atrito. Determine a velocidade do carro em B e em C. Nessa questão aqui, então, ele está partindo do repouso daqui, então a velocidade em A é zero, mas tem altura. Então a energia mecânica em A é a potencial gravitacional, que é mgHa, certo? Quando ele passar aqui em B, ele não vai ter altura, mas vai ter velocidade. Então a energia cinética em B, a energia mecânica em B é a energia cinética, que é mvb ao quadrado sobre 2. Não tem atrito, então você vai colocar o princípio da conservação de energia. Energia mecânica em A igual a energia mecânica em B. Perceba que a massa está de um lado e do outro. O que eu posso fazer? Cortar a massa. Então sobrou isso daqui. Como eu quero a velocidade em B, eu jogo 2 para cá multiplicando e o quadrado da velocidade vira raiz do lado de lá. Então a velocidade em B vai ser raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura A, que já está em metros. Substituindo e resolvendo a raiz quadrada, que vai dar 400, a raiz quadrada dá 20. Então a velocidade em B é 20 metros por segundo. Agora eu vou para o ponto C, certo? No ponto C, ele vai ter altura, e como a altura em C é menor que a altura em A, ele também vai ter velocidade. Então, a energia mecânica em C é a cinética em C, mais a potencial gravitacional em C, que eu posso igualar com a energia mecânica em A, que é a potencial gravitacional em A. Fazendo essa igualdade, energia mecânica em C igual a energia mecânica em A, e substituindo, né? A em A é a potencial gravitacional e A em C é a cinética, mais a potencial gravitacional, e abrindo cada uma, M nas três, corta M, corta a massa. Eu quero a velocidade em C, eu jogo isso daqui para cá, ponho a gravidade em evidência, certo? Então vai ficar GHA menos HC, e jogo 2 para lá, multiplicando todo mundo, tá? E tiro a raiz. Então, 2GHA menos HC, raiz quadrada. Substituindo e fazendo as contas, eu vou achar que a velocidade em C é de 10 metros por segundo. Aula 2, questão 30. Um revólver de brinquedo utiliza uma mola de constante elástica de 500 newtons por metro. Pressiona-se a mola 5 centímetros e coloca-se um projétil de 2 gramas de massa encostado em sua extremidade. Soltando a mola, ela lança o projétil. Calcule a velocidade que ele é lançado. Bom, como ela está tensionada, né? A mola está deformada, a energia mecânica inicial, então, é a energia potencial elástica, que é Kx2 sobre 2. Ele te deu K já em newtons por metro, mas a deformação, né, é de 5 centímetros. Tem que passar para metros. A energia mecânica final vai ser quando ela for lançar o projétil. Então a mola vai deixar de ser comprimida, o projétil vai ganhar velocidade à medida que a mola está empurrando ele, e quando ele perder o contato com a mola, ele vai ter energia cinética. Então a energia mecânica final então é a energia cinética do projétil. A massa que está em grama tem que passar para quilogramas. Como ocorre conservação da energia mecânica, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Substituindo, o que eu posso simplificar aqui é o 2, né? Não tem massa de um lado e massa do outro para poder cortar, então eu fico com essa expressão. Como ele quer que eu calcule a velocidade, eu vou isolar a velocidade, tá? O x saiu de dentro da raiz quadrada porque está ao quadrado, e a massa passou para cá dividindo. Então seria a raiz quadrada de kx2 ao quadrado sobre m, o x2 sai para o lado de fora da raiz.
Substituindo, resolvendo, eu acho uma velocidade de 25 metros por segundo. Questão 33. Uma esfera é suspensa por um fio ideal. Quando é abandonada da posição A, então na parte do repouso, sem velocidade inicial, ela passa por B com velocidade de 10 metros por segundo. Desprezando-se as resistências, determine o valor de H de onde ela foi solta. Então, aqui em A, ela tem altura, mas não tem velocidade. Em B, ela tem velocidade, mas não tem altura, né, que é o ponto mais baixo. Então, a energia mecânica em A é a potencial gravitacional, mgh. A energia mecânica em B, quando ela passa por aqui, que ela não tem altura, tem só velocidade, a energia cinética, mv2 sobre 2. Como ocorre a conservação da energia mecânica em A igual a energia mecânica em B, massa de um lado, massa do outro, corta. Eu vou ter que H é V2, V ao quadrado sobre 2G, que o G passa para cá dividindo. Substituindo, eu vou achar a altura de 5 metros. Questão 37. Determine a mínima velocidade que deve ter a esfera A para atingir B. Desconsidere qualquer tipo de atrito. Então, eu estou lançando essa esfera aqui e ela vai chegar aqui. Se eu estou pedindo a mínima velocidade, é para ela chegar aqui e parar. Em A, vai ter velocidade e altura. Em B, vai ter altura, mas não vai ter velocidade. Se em A tem velocidade e tem altura, a energia mecânica em A é potencial gravitacional mais cinética. Então, está aqui. Em B, só tem altura, então a energia mecânica é a potencial gravitacional. Está aqui. Como ocorre conservação da energia mecânica, a energia mecânica em A vai ser igual à energia mecânica em B. Potencial mais cinética em A igual a potencial em B. Massa, 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 corta massa. Sobrou isso daqui, igual a outra questão lá da aula anterior, né? Então, eu vou ter que a velocidade, o 2 passa para cá, G, HB menos HA. HB vale 2, HA vale 1,25, vai dar 0,75, multiplicado por 20, tirando raiz, o resultado é esse daqui. Questão 40. Um atleta de 80 kg cai da altura de 3 metros sobre uma cama elástica e é arremessado à altura de 2 metros. Determine a energia mecânica dissipada no processo. Veja bem, se ele cai de uma altura de 3 metros e tiver conservação de energia mecânica, ele vai cair e vai voltar para 3 metros, correto? Energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final, que está atrelada à altura, que é a energia potencial gravitacional. Mas como ele subiu 2 metros, então ele perdeu energia, que é o que está pedindo. Então, no momento inicial, quando ele está caindo, a energia mecânica 1 é energia potencial gravitacional inicial, que é mgh1, que vai dar 2.400 joules. Quando ele volta, né, que ele sobe pela segunda vez, ele vai ter uma nova energia mecânica, que é potencial gravitacional 2, que também é mg, o H final, tá ok? Ó, na verdade aqui seria HF, em vez de ser HF, seria H2, que vai dar 1.600. Então, observe que a energia dissipada vai ser energia mecânica inicial menos energia mecânica final, que vai dar 800 joules. Questão 44. Numa superfície polida, uma esfera percorre a pista ABC conforme a figura. Sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e o raio igual a 2,5 metros, determine o menor valor da velocidade inicial da esfera para que seja completado o percurso. Então, qual tem que ser a velocidade dela aqui, que vai ser a mesma aqui no ponto A, para ela conseguir fazer o loop, ok? Bom, no ponto A, a energia mecânica é energia cinética, correto? Que ela tem velocidade, quando ela chega aqui, energia mecânica é igual a energia cinética, que é m, velocidade em A ao quadrado sobre 2, certo? E no ponto C, que é quando ela conseguir fazer o loop, ela vai ter altura e velocidade, para que ela consiga completar a volta. Então, a energia mecânica no ponto C vai ser potencial gravitacional e cinética, que é mgh, só que h aqui é 2r, porque a altura é o dobro do raio, o diâmetro do loop, né? E a cinética é m vc ao quadrado, onde vc é a velocidade dela no ponto C, sobre 2. Como a superfície é polida, não tem atrito. Então, ocorre conservação da energia mecânica. Energia mecânica em A é igual a energia mecânica em C. Igualando, m de um lado, m do outro, corta, sobrou isso daqui. Velocidade em A ao quadrado é igual a
4GR, porque esse 2 subiu para cá multiplicando, tá vendo? E esses dois aqui todos cortaram, né? Então, 4GR mais VC ao quadrado. Bom, a questão é, eu estou procurando a velocidade dela no ponto A, eu tenho o valor do raio, mas eu não tenho a velocidade dela no ponto mais alto. Porém, como isso daqui é uma curva, né, nós estudamos lá em leis de Newton, que a força resultante que atua quando é uma trajetória curvilínea é a força centrípeta. Então, no ponto mais alto, tem força normal e força peso. As duas apontam para o centro da curva. Então, as duas vão fazer papel da força centrípeta. Porém, eu quero que a velocidade dela seja mínima. Velocidade mínima resulta numa força centrípeta mínima. Isso vai acontecer no momento em que a esfera estiver tocando a superfície lá em cima, mas não vai exercer uma força sobre a superfície, ou seja, não vai ter força normal. Nesta situação, a normal vale zero, a força centrípeta, que é o peso, mais a normal, vai ser igual ao peso, tá? Então, recapitulando, no ponto mais alto, velocidade mínima implica em força centrípeta mínima, que implica em normal igual a zero, força centrípeta igual a peso. Lembrando que força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio, velocidade no ponto C, e peso é massa vezes gravidade, massa de um lado, massa do outro, corta. Então, eu tenho agora a velocidade no ponto C. Velocidade ao quadrado no ponto C é igual a RG. Eu nem preciso mandar o quadrado para o lado de cá, porque aqui está a velocidade ao quadrado. Então, eu vou voltar para essa equação anterior e no lugar de velocidade em C ao quadrado, eu vou colocar RG. E aí vai ficar 5RG ou 5GR, né? Vai ficar a raiz quadrada disso tudo. Lembrando que o raio vale 2,5. Quando eu substituir, vai dar 125. Raiz de 125, 11,18 metros por segundo, que é a velocidade em ar que essa esfera precisa ter para conseguir fazer a curva. É a velocidade mínima em ar para que ela consiga fazer a curva. Questão 45. Na figura, representamos uma pista em que o trecho final ABC é um arco de circunferência. Larga-se o carrinho no topo da pista, admitindo G. Bom, para essa questão, nós vamos admitir G igual a 10, tá? Ele quer saber energia cinética no ponto A e trabalho realizado pela força-peso no percurso de A até B. E ele te deu a massa do carrinho, que é de 1 kg. Bom, para começar, ele colocou A, B e C, mas o carrinho está aqui. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Tá? Considera que eu partiu do ponto D. Bom, ele tem altura e não tem velocidade, ok? Então, a energia mecânica no ponto T, potencial gravitacional, mghd, que vale 0,4. Calculando, dá 4 joules. Bom, a energia mecânica no ponto A vai virar energia mecânica, aliás, a energia mecânica em A, que é aqui embaixo, é energia cinética. E a energia mecânica em D vai virar energia mecânica em A. Logo, a energia cinética aqui embaixo vai ser igual à mecânica aqui em cima, ou seja, a cinética aqui embaixo é igual a potencial gravitacional aqui em cima, que vale 4 joules. Então, ele trata respondido. Qualquer energia cinética no ponto A, no ponto mais baixo, 4 joules. A letra B pede o trabalho de A até B, né? Bom, trabalho a gente viu que é igual a energia potencial gravitacional inicial menos energia potencial gravitacional final. Inicial no ponto mais baixo, final no ponto mais alto, né? Bom, mgha menos mghb, sendo que o HA, que é a altura A, vale zero, certo? Então, a energia mecânica, substituindo todo mundo aqui, vai dar menos 2 joules, né? Essa energia é negativa, tá? Porque justamente o trabalho de A até B, o deslocamento é para cima, mas a força-peso está para baixo. O ângulo entre força e distância, né, deslocamento, é de 180 graus, cosseno de 180 menos 1. Questão 68. O sistema representado encontra-se em equilíbrio, determine as tensões T1 e T2 nos fios AB e AC. O peso do corpo P é 200 newtons. Então, eu quero saber T1 e T2. Ok. Bom, vamos lá. Está aqui o peso. Tensão 1. Chega aqui tensão 1. Tensão 2. Tensão 3.
Tensão 3, ela está na diagonal, decompõe. Eu tenho T3x e T3y. Esse ângulo é alterno interno aqui, né? Então, eu já tinha deixado aqui, mas enfim. T3x é cateto adjacente, então eu uso o cosseno. O T3y, ele vem para o lado de cá, é cateto oposto, eu uso o seno, né? Como ele está em equilíbrio, né? A tensão 1 é igual ao peso, que por sua vez vale 200, então a tensão 1 vale 200. Chega aqui, tensão 1 é igual a T3y, que por sua vez é T3 seno de 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tensão 1 é os 200 que eu tinha olhado lá atrás, que é igual ao peso. Resolvendo, eu vou ter T3 igual a 282,8 newtons. Agora eu vou para o eixo x, T2 igual a T3x, que por sua vez é T3 cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Tá? E o T3 que eu achei aqui é 200 raiz de 2. Eu usei isso daqui para poder raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que divide por 2 dá 1. Então, T2 é igual a 200 newtons. Tá certo? Questão 70. Para sustentar uma pedra de 300 newtons de peso, uma pessoa utiliza uma barra como alavanca. Calcule a força que a pessoa deve aplicar à barra para manter a pedra em equilíbrio. Calcule também a força trocada entre a barra e o apoio. Então vamos colocar as forças que atuam. A pedra tem peso, a pessoa está fazendo a força 1 para baixo para poder manter, né, a alavanca em equilíbrio, né, sustentar a pedra. E no ponto de apoio tem a reação do apoio na, como é que fala? Na barra, né, que é o F2. Tá? Bom, nós temos dois tipos de equilíbrio aqui. O de translação, a força que está para cima é igual à soma das forças que estão para baixo. Então, a força F2 é igual ao peso da pedra mais a força F1 exercida pela pessoa. E o de rotação, o eixo está aqui. Então, o torque, né, exercido pela força F1, que é a força da pessoa, tem que ser igual ao torque exercido pelo peso da pedra. Então, momento 1, o torque, é igual ao momento da pedra. Bom, a distância D1 é 2 metros, que é a distância de F1 até o eixo de rotação, e a distância da pedra é 0,4 metros. O peso, que é a força do lado de cá, é 300, e eu estou procurando a força que a pessoa vai ter que fazer. Como torque, né, é força vezes distância, então força vezes distância do lado da pessoa é igual a força vezes distância do lado da pedra. Substituindo, nós vamos ver que a pessoa tem que exercer uma força, então, de 60 newtons para manter o sistema em equilíbrio. Bom, agora eu vou aqui achar a força F2 que está pedindo, que é a força do apoio. F2, então, é igual à força F1, que é 60, que eu acabei de calcular, mais o peso da pedra, que é 300 newtons. Então, a força F2 é igual a 360 newtons. Questão 76. Um homem de peso igual a 400 newton caminha sobre uma prancha homogênea de madeira, simplesmente apoiada em ar, mas não presa, e articulada no apoio B, onde pode girar. O comprimento da prancha é de 6 metros e seu peso 500 newtons. Qual é a máxima distância medida a partir de B que o homem pode caminhar sem que a prancha gire? Então, outra questão de torque, né? O peso da pessoa exerce torque, ou seja, faz a barra girar nesse sentido. O peso da prancha faz ela girar nesse sentido, né? O eixo de rotação é o apoio B, né? A prancha irá começar a girar quando perder o contato aqui no apoio A, ou seja, não haver nenhuma força nesse apoio. Aí, neste momento, as forças que exercem torque são peso da pessoa e peso da prancha. Bom, é um equilíbrio de rotação. O torque da prancha é igual ao torque da pessoa. Distância da prancha é do centro da prancha até o eixo B é de 1 metro. O peso da pessoa é de 400 newtons. O peso da prancha é de 500 newtons. E o que eu estou procurando é a distância da pessoa. Então, torque de um lado igual a torque do outro. Substituindo, resolvendo, então
a pessoa pode andar 1,25 metros a partir do ponto de apoio B. Questão 69. Um corpo encontra-se suspenso por fios ideais. Determine as trações nas cordas AC e BC, sabendo que o sistema está em equilíbrio. Então, te deu peso, te deu seno e cosseno dos ângulos que estão aqui. Essa é uma questão interessante, porque agora você tem duas cordas na diagonal, mas o princípio é o mesmo, ou seja, trabalhar com forças. Então, tem a força peso, tensão 1, que vai chegar aqui em C, apontando para baixo. Corda A e corda B vão ter tensões. Eu vou chamar de tensão 2 a tensão na corda BC, né? Que é o que ele pede aqui, né? Tensão ou tração. E tensão 3 na corda AC. Vou decompor a tensão 2 em T2x e T2y, a tensão 3 em T3x e T3y, né? Esses ângulos são alternos internos com os de cá, né? Desses triângulos aqui. Então, eu vou ter que T2x é cateto adjacente, então eu vou usar cosseno de 30. T2x, então, vai ser 0,87, que é o cosseno de 30 vezes T2. T2y é cateto oposto, né? É seno, que é 0,5 T2. T3x é cateto adjacente, tá aqui, né? Cosseno de 45, que é 0,7, foi dado aqui, vezes T3. T3y é seno de 45, né? Foi dado aqui, também é 0,7. Então, eu já tenho aqui os valores das componentes T2x, T2y, T3x, T3y, todas em função de T2 e de T3. Agora eu vou para o equilíbrio. Tensão 1 igual a peso. Como o peso é de 200 newtons, a tensão 1 vale 200. A tensão 1 está para baixo aqui e T3y mais T2y estão para cima. Então, não, antes disso. T2x igual a T3x, certo? Eu não podia resolver aqui porque eu não ia ter nem T2 nem T3. Agora aqui eu consigo resolver. Por quê? T2x é 0,87 T2 e T3x é 0,7 T3. Eu vou isolar um dos dois. Isolei T3. Então, sim, agora eu tenho como calcular T3 em função de T2. E aí sim eu vou voltar para o que eu tinha falado antes. Quem está para baixo é igual a quem está para cima. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho como, no lugar de T3 que vai aparecer aqui, colocar essa expressão, que vai ficar assim, ó. T1 é igual a T2y. T2y está aqui, ó, 0,5 T2. Mais T3x. T3x está aqui, ó, 0,7 T3. Mas eu vi que T3 é esse cara daqui, que eu posso substituir. Eu vou cortar esse 0,7 com esse e vai sobrar o 0,80. Não, aliás, aqui eu só mudei de lugar, tá? Porque tem um vale 200. E agora sim, aqui eu substituí. Aí eu vou cortar esse 0,7 com esse 0,7, vai sobrar o 0,87, né? E 0,5 com 0,87 dá 1,37, que vai passar para cá dividindo. Achei T2. Sabendo T2, eu vou substituir ele aqui, ó, nessa expressão daqui, e achar T3. Quando eu fizer isso, eu vou achar T3 igual a 181,4 newtons.